Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Fábio e esse é o canal Ufologia Sem Mistério, Segredos do Universo. O caso de hoje que a gente vai relatar aqui é sobre o VASP-169, que ocorreu lá em 1982, onde o seu comandante e os passageiros desse voo avistaram um OVNI e ficou conhecido. Teve entrevista em canais de TV e etc, né? E a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje, com o relato do próprio comandante, tá? Que eu vou pôr aqui para vocês. E reforçando aqui mais uma vez a nossa parceria aí com a UNO, tá? Assim que o website deles estiver no ar, a gente vai colocar aqui para vocês também ficarem por dentro dos assuntos ufológicos no mundo todo, tá? Enquanto isso, tem aí o link, tá, das redes sociais, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho, tá legal? Enquanto isso, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixa seu like aí pra gente, tá? Que isso é sempre importante, mas se inscreve mesmo, tá? Assim a gente pode produzir mais conteúdos aí pra vocês, tá legal? Então, vamos bater esse papo hoje e contar essa história. Vamos lá? Bom, gente, esse é um dos mais famosos casos que ocorreram no Brasil, tá? De avistamentos de OVNIs dentro de um avião. Tá? E isso aconteceu durante o voo 169, tá? Da VASP, a antiga companhia aérea. E ocorreu entre Fortaleza e o Rio de Janeiro, tá? Em fevereiro de 1982. O comandante do Boeing 727, tá? Gerson Maciel de Brito, e contou ter avistado um objeto voador luminoso, tá? E ele relatou isso no exato momento, tá? A todos os 150 passageiros que se encontravam no avião, tá? E boa parte, né, dos passageiros eles correram para a janela do avião, pelas janelinhas, para tentar avistar também. E muitos deles viram realmente. E segundo o comandante do voo, né, o Gerson Maciel de Brito, esse objeto ele foi visto pela primeira vez às 3 horas da madrugada, quando o avião ele sobrevoava a Bahia, e acompanhou a aeronave até um pouco antes do avião pousar no Rio de Janeiro. O comandante ele chegou a comunicar o fato aos órgãos de controle aéreo, né? E no entanto os radares não detectaram nenhum sinal, tá, próximo do avião da VASP. Próximo a Belo Horizonte, Minas Gerais, os radares receberam um sinal 8 milhas náuticas, né, que dá 15 quilômetros, né, à esquerda do Boeing 727. Mas logo depois, os controladores de tráfego relataram se tratar de uma falha nos radares. O objeto luminoso, segundo os relatos do comandante e dos passageiros também na época, o que se via pela janela do lado esquerdo do avião era uma luz muito forte, tá? Que se aproximava e se afastava do avião, mudando de cores entre laranja, branco, azul, vermelho. E o objeto também ele teria sido visto por um avião das aerolíneas argentinas e um outro da Transbrasil também, tá? Segundo o comandante da VASP, né? E na época, em entrevista ao Jornal Nacional, o comandante Brito disse que tentou fazer contato com o suposto OVNI, né? E ele relata, né, abre aspas aí, eu sinalizei várias vezes os faróis da aeronave, os faróis da asa, para ver se obtinha uma resposta, né, por parte deles. Apenas pude identificar como resposta uma aproximação bem acentuada da aeronave a ponto do radar de Brasília, né, no entanto, detectar o objeto a 8 milhas do avião, disse o comandante, né, nessa entrevista. Alguns passageiros também afirmaram ter visto o objeto luminoso durante o voo. O passageiro relata,
eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas meio pontiagudas e uma metade de argola ou de aro. A luz era bastante forte, um azul claro, um azul estranho, como aquelas lâmpadas de mercúrio, né? Afirmou uma passageira, também em entrevista ao Jornal Nacional. E eu vou deixar depois um vídeo aqui com o próprio comandante relatando, com o passageiro relatando, tá? E disso tudo, o que aconteceu, sempre tem as pessoas que vão buscar justificativas e dizendo que isso é um fenômeno ou aquilo. E houve explicações assim absurdas, tá? Como o reflexo do sol de madrugada, esse tipo de coisa. As pessoas tentam justificar, né? Como se não houvesse nada. Algumas teorias, né, para o que aconteceu. Após a divulgação do caso, né, surgiram várias, né, teorias sobre o que o comandante e os passageiros tinham avistado. Uma das hipóteses, né, diz que a forte luminosidade era, na verdade, o planeta Vênus, que estava mais próximo da Terra. Pelo que eles relatam, estava dentro da Terra, talvez. A outra teoria fala sobre o reflexo da Lua, ou mesmo os primeiros raios de Sol sobre as nuvens, às 3 horas da manhã. Tá? Mas o que eles relatam é uma forte luz. Quem já viu uma luz dessa sabe que não se trata disso. Tá? O caso do voo 169 da VASP, ele intriga até hoje muitos estudiosos de ufologia no Brasil. No entanto, nunca houve uma conclusão que pudesse comprovar se a luz vista pelo comandante e pelos passageiros era um fenômeno natural ou realmente a presença de um objeto voador não identificado. Mas eu vou deixar vocês aí com um relato do comandante e de passageiro também, para vocês ouvirem da própria boca dele. 8 de fevereiro de 1982, durante uma grande onda ufológica, quando passageiros e tripulação de um Boeing 727-200 da VASP tiveram a chance de observar, durante mais de 1 hora, um OVNI extremamente luminoso que acompanhava a aeronave. A nossa experiência em ufologia ocorreu há 15 anos, num voo que fazíamos de Fortaleza para São Paulo, escala no Galeão, Rio de Janeiro. Nossa decolagem foi às 2 horas da manhã, com tempo bom, em toda a rota, e após 1 hora de voo, mais ou menos sobre a cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco, nós começamos a observar à esquerda do nosso avião um ponto de luz semelhante inicialmente a uns faróis de avião. De formas que, como é nosso propósito ficar sempre monitorando o que existe dentro e fora do avião, nós ficamos observando, até então tentando determinar que curso tomaria aquele suposto avião com relação ao nosso tráfego. Daí então nós começamos a observar e a primeira coisa que identificamos foi que aquele ponto mantinha uma equidistância, não vinha em confluência com a nossa rota. E logo após, depois de alguns minutos de observação, nós notamos que a primeira intensidade de luz, a primeira coloração de luz que tínhamos observado, começou a ter mutações de cores, como se fosse uma esfera rodando, ionizando gás, uma coisa assim, e aparentando assim uma coloração avermelhada, cor de abóbora, meio azulada, uma variação de cores, né? Intensa. Entrei em contato com a jurisdição de tráfego aéreo de Recife, que faz o controle naquela área, indagando se tinha conhecimento de alguma coisa naquela região, algum tráfico da FAB, alguma missão especial, que a gente realmente deveria ter essa informação quando decolamos de Fortaleza. É normal para os tráficos que estão voando
terem conhecimento de qualquer outra coisa que ocorra próximo ou na rota onde o tráfico está se deslocando. E Recife nos respondeu que não tinha conhecimento de uma missão especial da FAB e que desconhecia algum tráfico também voando naquela região. Foi então quando começou, o ápice, talvez, daquele fenômeno, quer dizer, o início, quando o ponto luminoso à nossa esquerda começou a ter deslocamentos extremamente rápidos. Foi então que eu pedi, sabendo que poderia haver outros aviões naquela região, que fosse requerido a outras aeronaves por ali que observassem naquele setor se vinha alguma coisa, e mais ou menos igual ao que nós estamos observando. O Sindacta entrou em contato com o Jumbo da Aerolíneas Argentinas, que também tinha o nosso mesmo número de voo, 169, e o comandante do Jumbo respondeu que estava observando, mas não sabia de que se tratava. Ou seja, era um fenômeno que não era específico para nós. E logo depois também uma aeronave da Transbrasil, que se deslocava de Brasília para o Rio de Janeiro, que ouviu desde a nossa primeira informação Sindacta e corroborou totalmente com tudo que nós estamos falando, com relação ao desempenho daquele fenômeno, em termos de velocidade, de coloração, etc., que estavam observando já há muito tempo. Depois de já eu, particularmente, entender tratar-se de uma nave extraterrena ou uma tecnologia totalmente fora da nossa evolução e que estava tentando fazer uma abordagem pacífica, entrar em contato conosco de uma forma pacífica. Aí eu pessoalmente e particularmente, eu cheguei até a mentalizar uma mensagem, já entusiasmado com o que já admitia ser um fenômeno ufológico, formas que eu quis emitir uma mensagem de boas-vindas àquela civilização e que nós os recebíamos de braços abertos, ou seja, nós também entendíamos que a forma fraterna, pacífica que eles estavam tentando entrar em contato conosco, nós queríamos corresponder da mesma maneira. Foi então que me deu a intuição de querer que os meus passageiros de tripulação, o restante da minha tripulação, além da tripulação de cabine que estava acompanhando conosco desde o primeiro momento, então eu resolvi convocar todos que observassem, porque era um fenômeno muito bonito. A aeronave interiormente ficou inundada de um tom azul, como uma lâmpada assim fluorescente, muito intensa, e eu então os convoquei e todos passaram de uma forma tranquila, sem tumulto, como também me questionaram posteriormente a informação desse fenômeno, se eu não pensei em que ia causar um atropelo a bordo, ou alguma situação de êxtase, alguma coisa, né, que corresponde quando um grupo observa uma coisa normal. De formas que isso se processou, somente 2 bispos, segundo a informação dos meus comissários, que iam para a conferência de Itaici, Dom Aloysio Loscheider e um assessor dele, que não quiseram participar de observar o fenômeno, né, dizendo a uma passageira que depois prestou um depoimento de que eles não queriam saber nada disso. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas mesmo, pontiagudos, e uma metade assim de uma argola, de um aro. A luz era muito forte? Era bastante forte, um azul assim claro, um azul de branco, sabe como aquelas lâmpadas de mercúrio. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal que ajuda muito a gente, tá? E até a semana que vem. Enquanto isso, se cuidem aí.